Olá, nosso assunto será Primeira Lei de Mendel e probabilidade aplicada à genética. Genética é a área da biologia que estuda a herança biológica ou hereditariedade, que consiste na transmissão de características de pais para filhos ao longo das gerações. As primeiras ideias sobre hereditariedade foram baseadas no senso comum e atribuídas aos filósofos gregos. Sócrates foi o criador da pangênese, teoria que defendia a ideia de que cada parte do organismo produzia partículas hereditárias chamadas gêmulas, que migravam para o sêmen do macho ou da fêmea e eram transmitidas aos descendentes no momento da concepção. Aristóteles defendia a ideia de que no ovo fertilizado existia material com potencial para originar um novo ser, teoria que ficou conhecida como epigênese. No final do século XVII, após a descoberta dos espermatozoides por Anton van Leeuwenhoek, surgiu a teoria da pré-formação. Segundo essa teoria, o desenvolvimento do novo indivíduo limitava-se a um aumento de tamanho de um ser em miniatura pré-existente no ovo. Esse ser era chamado de homúnculo. Nessa época, formaram-se dois grupos de cientistas que defendiam duas orientações distintas da teoria do pré-formismo. Uns defendiam que o futuro ser já se encontrava em miniatura no espermatozoide. Outros afirmavam que o novo ser existia pré-formado no óvulo. Foi somente com os trabalhos de Mendel, publicado em 1865 e reconhecido somente 35 anos mais tarde, que se pôde entender as regras básicas da hereditariedade. Mendel nasceu na Morávia, atual Austrália, era filho de agricultores e se tornou monge augustiniano para poder continuar seus estudos. Mendel escolheu a ervilha como material de estudo. Essa foi uma boa escolha, pois a ervilha ela apresenta facilidade de cultivo, tem um ciclo de vida curto, se consegue obter descendentes férteis de cruzamento entre variedades diferentes, é fácil de realizar a polinização e elas apresentam características contrastantes e facilmente identificáveis. A flor da ervilha é hermafrodita, ou seja, ela apresenta tanto a parte feminina quanto a parte masculina e, consequentemente, os gametas femininos de uma flor de ervilha são quase sempre fecundados por seus próprios gametas masculinos, processo denominado de autofecundação. Para cruzar plantas diferentes, é necessário realizar a fecundação cruzada por meio de polinização artificial. Antes de iniciar os cruzamentos, Mendel certificava-se de estar lidando com linhagens puras para cada característica estudada. Ele considerava uma linhagem pura quando, por autofecundação, produzia apenas plantas iguais a si mesma. Mendel realizou o cruzamento entre plantas puras para cada uma das 7 características que ele escolheu. Por exemplo, ele cruzou plantas puras que apresentavam flores cor púrpura com plantas puras que apresentavam cor branca. Nesse cruzamento, a geração constituída pelas variedades puras foi denominada de geração parental ou geração P. A descendência direta da geração P foi chamada de primeira geração híbrida,
hoje chamada de geração F1. A geração dos descendentes da autofecundação de F1 foi chamada de geração F2, ou geração híbrida. Mendel observou que os descendentes híbridos da geração F1 eram sempre iguais a um dos pais. Por exemplo, os híbridos resultantes do cruzamento entre plantas que apresentavam flores púrpuras com plantas que apresentavam flores brancas eram sempre púrpuras. Entretanto, a autofecundação dessas plantas híbridas de F1 produziam uma descendência constituída por plantas com flores púrpuras, 75%, e plantas com flores brancas, 25%. Isso levou Mendel a concluir que na geração F1, o estado da característica de um dos progenitores não desaparecia, mas ficava apenas encoberto, ressurgindo na geração F2. Mendel chamou de dominante o estado da característica que se manifesta nas plantas híbridas e de recessivo o estado de característica que fica encoberto. No caso da cor da flor, por exemplo, flor púrpura é dominante e flor branca é recessiva. Na análise dos resultados da autofecundação de F1, Mendel comparou o número de plantas com o estado dominante com o número de plantas com o estado recessivo e obteve as seguintes proporções: 3 dominantes para 1 recessivo. Para explicar o encobrimento do estado recessivo de uma característica na geração F1 e o seu reaparecimento em F2, Mendel elaborou uma hipótese baseada na seguinte premissa: cada característica ela é determinada por 2 fatores, um herdado do genitor materno e o outro do paterno. Os fatores de cada par segregam-se independentemente durante a formação dos gametas. Logo, um indivíduo puro, para determinada característica, recebe 2 fatores idênticos dos pais. Consequentemente, todos os gametas formados por esses indivíduos só poderão conter um tipo de fator para a característica em questão. Os indivíduos híbridos, por sua vez, recebem fatores diferentes dos pais. Consequentemente, os gametas que esses indivíduos formarão serão de 2 tipos, sendo que metade dos gametas conterá o fator para um dos estados da característica e outra metade o fator para outro. Por exemplo, quando plantas com flores púrpuras puras recebem pólen de plantas com flores brancas, obrigatoriamente pura, porque o caráter recessivo só se expressa em homozigose, cada gameta feminino formado pelas plantas com flores púrpuras recebe apenas um fator para flores púrpuras, que é representado pela letra Pzão. Os gametas masculinos, formados pelas plantas com flores brancas, contêm apenas o fator para flores brancas, representado pela letra minúscula, Pzinho. O encontro dos gametas dessas plantas
originará uma descendência em F1 constituída por plantas híbridas, com os dois tipos de fatores, Pzão, Pzinho, sendo o fator para flores púrpuras dominante sobre o fator para flores brancas. Quando plantas com flores púrpuras híbridas formam gametas, os fatores para a característica cor da flor segregam-se e cada gameta recebe apenas um tipo de fator. Metade dos gametas produzidos pela planta híbrida conterá o fator para flores púrpuras e a outra metade o fator para flores brancas. Na autofecundação das plantas híbridas de F1, são possíveis 4 encontros de gametas. Quando o gameta feminino com o fator para flores púrpuras é fecundado com o gameta masculino com o fator para flores púrpura, forma um indivíduo puro para esse fator, cor púrpura. Quando o gameta feminino com o fator para flores púrpura é fecundado com o gameta masculino com o fator para flor branca, vai formar um indivíduo híbrido com o fenótipo flor púrpura. Quando o gameta feminino com o fator para flor branca for fecundado com o gameta masculino com o fator para flor púrpura, vai formar um indivíduo híbrido com o fenótipo flor púrpura. Quando o gameta feminino com o fator para a cor da flor branca for fecundado por o gameta masculino com o fator para flores brancas, vai formar um indivíduo puro, obrigatoriamente, né? Porque é o caráter recessivo, e o fenótipo cor de flores brancas. Probabilidade é a chance de um determinado evento ocorrer entre 2 ou mais eventos possíveis. Por exemplo, a probabilidade de, num lançamento de uma moeda, cair a face cara. Então, numa moeda tem uma face cara e pode ocorrer cara ou coroa. Então, probabilidade é o número de casos desejados, que no caso aqui só tem uma chance de ocorrer a face cara, é 1, sobre o número de casos possíveis. Pode ocorrer cara ou coroa. Então, a probabilidade vai ser 1 sobre 2, 1/2. Eventos aleatórios são aqueles eventos que têm a mesma chance de ocorrer que qualquer outro evento. Quando a ocorrência de um evento não afeta a probabilidade de outro evento ocorrer, fala-se em eventos independentes. A teoria da probabilidade diz que a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem conjuntamente é igual ao produto das probabilidades de eles ocorrerem separadamente. Este princípio é conhecido popularmente como regra do I, pois corresponde à pergunta: qual a probabilidade de ocorrer determinado evento e também outro? Então, vamos responder uma questão que utiliza essa regra. Sendo o albinismo uma característica recessiva, qual a probabilidade de um casal heterozigoto para o albinismo ter um filho do sexo masculino albino? Então, para responder essa questão, primeiramente você faz o cruzamento desses indivíduos heterozigotos para o albinismo, calcula as probabilidades parciais, ou seja, do casal ter um filho albino,
e do casal ter um filho do sexo masculino. Depois, calcula a probabilidade final, que é, como diz a regra do I, a probabilidade de acontecer isso e isso. Você multiplica essas probabilidades parciais. Inicialmente, você faz o cruzamento dos indivíduos. Aqui, os gametas produzidos por cada indivíduo e todas as possibilidades de união de gametas. Então, você está vendo, através do cruzamento, que a probabilidade do casal heterozigoto ter um filho albino é 1 em 4 possibilidades, é 1/4. E a probabilidade de um casal ter um filho do sexo masculino vai ser 1/2. Probabilidade é igual ao número de eventos desejados, então só pode ser uma vez masculino, sobre o número de eventos possíveis, que pode ser o masculino ou feminino. Então, para ter um filho do sexo masculino é 1/2 a probabilidade. É a mesma chance do indivíduo ter um filho do sexo feminino. Então, a probabilidade do indivíduo casal aí ter um filho que seja albino e que seja do sexo masculino. Então, a probabilidade total vai ser a multiplicação das probabilidades parciais. Multiplicação de fração. Você multiplica o numerador, 1 vezes 1, 1. E multiplica o denominador, 4 vezes 2, 8. Então, é 1/8 a resposta dessa questão. Outro princípio da teoria das probabilidades diz que a ocorrência de 2 ou mais eventos exclusivos é igual à soma das probabilidades de cada um ocorrer isoladamente. É a regra do ouro. Por exemplo, aqui nós temos uma questão que vai usar esse tipo de regra. Diz o seguinte: sendo o albinismo um caráter recessivo, qual a probabilidade de um casal heterozigoto para o albinismo ter um filho do sexo masculino ou ter uma criança albina? Nesse caso, utiliza-se a regra do ou, onde a probabilidade final é a soma das probabilidades parciais. Então, a probabilidade de um casal ter uma criança do sexo masculino é 1/2. E a probabilidade de um casal heterozigoto para o albinismo ter um filho albino é 1/4. Então, a probabilidade do casal ou ter um filho do sexo masculino ou ter um filho albino vai ser 1/2 mais 1/4. Então, aqui nós temos soma de frações com denominadores diferentes. Aí, o passo seguinte é calcular o MMC, é o mínimo múltiplo comum de 4 e 2, que dá 4. E aí, colocar essas frações sobre o mesmo denominador. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Divide esse denominador daqui por esse aqui. Aí, o resultado multiplica pelo numerador. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Então, fica aqui 2/4. Aí, vem aqui. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. Então, 2/4. Agora, eu posso somar com o quarto, porque tem o mesmo denominador. Vai ser igual a 3/4. Logo, a resposta é 3/4. Outra situação é quando se deve levar em consideração a ordem que os eventos devem ocorrer. Nesse caso, deve-se calcular o número de combinações possíveis em que o evento pode ocorrer e depois multiplicar esse número pelo cálculo das probabilidades de uma das maneiras que esse evento ocorre. Por exemplo, qual a probabilidade de ter um casal, 2 crianças do sexo masculino e 3 crianças do sexo feminino?
pense na ordem em que as 5 crianças podem nascer e faça os cálculos. Para isso, você pode utilizar a fórmula de análise combinatória, que diz que a combinação de n em p é igual a n fatorial sobre p fatorial multiplicado por n menos p fatorial, onde n é o número total de elementos, no caso aqui 5 crianças, e p, o número de elementos escolhidos, que pode ser, no caso, 2 crianças do sexo masculino ou 3 do sexo feminino. Calculando o número de combinações que o evento pode ocorrer utilizando a fórmula de análise combinatória. Então, podemos calcular as combinações de 5 em 3, ou a combinação de 5 em 2, que dá o mesmo resultado, que aqui é 10. Então, combinação de 5 em 3 vai ser o fatorial de 5 sobre o fatorial de 3 multiplicado por 5 menos 3 fatorial. O fatorial de um número vai ser, para fatorar um número, você vai multiplicando a sequência desse número em termos de números naturais, em ordem decrescente até chegar em 1. Então, fatorando aqui o 5, 5 vezes 4 multiplicado por 3 fatorial, eu paro aqui porque eu quero simplificar com o 3 fatorial que está aqui no denominador. E multiplicado aqui por 2 fatorial, que vai ser fatorando 2, 2 vezes 1, que é 2. Então, eu corto aqui 3 fatorial no numerador com 3 fatorial no denominador. Então, ficou aqui 5 vezes 4, que é 20, sobre 2 vezes 1, que é 2. 20 por 2 dá 10. Então, quando você faz aqui, utilizando essa combinação de 5 em 2, dá o mesmo resultado. Depois que você já calculou aqui o número de combinações possíveis, que é 10, você calcula a probabilidade de uma das maneiras do evento ocorrer e multiplica pelo número de combinações possíveis. No caso aqui, eu pensei aqui que o primeiro filho fosse homem, o segundo homem, o terceiro mulher, o quarto mulher, o quinto mulher. Então, a probabilidade de acontecer isso aqui, regra do I, do primeiro ser homem, o segundo ser homem, o terceiro mulher, o quarto mulher e o quinto mulher. Vai ser a multiplicação das probabilidades parciais. Então, vai ser 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, porque a probabilidade de nascer homem é 1/2, de nascer mulher também é 1/2. Então, você multiplica os numeradores, então 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E multiplica o denominador, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Dá 1 por 32. Então, você pega esse número aqui e multiplica pelo número de combinações que o evento em si pode ocorrer, né? Que é 10. Então, ficaria 1 por 32 multiplicado por 10, dá 10 por 32. É isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção.